Olha, eu comecei a ler assim que eu me alfabetizei, eu já me apaixonei pelos gibis na época, fui uma colecionadora de gibis durante muitos anos. Quando viajava para a praia, não conseguia nem me separar deles, tinha que levar a coleção inteira. A gente carregava num saco grande todos esses gibis, que eu não me separava deles. E depois eu fui tendo a sorte de encontrar leituras que conversaram bem com cada fase da minha vida. Eu me lembro de ler um livro que me marcou muito aos 10 anos, chamado Green Book, que me mostrou que a literatura podia ter muito humor, me encantou. Logo depois, a minha mãe, que é uma grande leitora, me deu o Apanhador no Campo de Centeio. E eu segui tendo a sorte, né, de ser apresentada a diversos livros que sempre me envolveram muito. E sigo assim até hoje, né? Eu acho que não existe um leitor pronto. Nós somos sempre um leitor em formação, então eu acho fascinante a literatura, porque tem uma época que eu acho que eu já li tanto, mas toda hora eu sou arrebatada por alguma coisa nova e que me reapaixona. Olha, na pandemia eu li muito, né? Bom, menos do que eu queria, achei que até conseguiria ler mais, mas a pandemia não é fácil também. Mas, de qualquer maneira, eu li bastante e alguns livros me marcaram. Um desses livros eu quero indicar para vocês, que é um livro maravilhoso que se chama O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. É um livro muito bonito, é um livro narrado por um homem negro que mostra o quanto só o fato da pele ser negra pode marcar e mudar completamente uma vida. É um autor contemporâneo, é uma voz importante na literatura hoje e eu acho muito bacana que todo mundo conheça. E o outro livro que eu, na verdade, reli, que é uma bíblia, um livro para mim de cabeceira, que eu estou sempre consultando, é esse livro aqui, que se chama Terra Inabitável, do Wallace Wells, que é um livro que fala sobre a crise climática, que eu acho que é um assunto extremamente importante, que vai pautar a nossa vida para sempre a partir de agora, infelizmente. E a gente precisa criar intimidade com esse assunto o quanto antes. O Wallace Wells ele teve um papel muito importante, porque a crise climática era um assunto que ficava sempre muito preso ao meio científico, ninguém conseguia acessar as pessoas com esse assunto. Ele traduziu isso numa linguagem, vamos dizer, pop, fácil de entender, mas é um livro de muita contundência e um livro de muita importância. Então, quem puder, vá lá. Eu escrevo desde que eu me alfabetizei. Eu já comecei a escrever diários nessa época, quadrinhos, eu gostava muito de escrever. E depois, com 15 anos, eu tive até alguns poemas publicados numa coletânea da escola que eu estudava. E aí eu comecei a escrever contos um pouco mais tarde, com 16, eu nunca mais parei. Eu escrevi dentro do armário durante muitos anos. Desde sempre eu quis ser escritora, mas a vida vai levando a gente, né, para outros caminhos. Então, eu fui trabalhar no jornalismo, depois na publicidade, depois como roteirista de séries. Mas esse tempo todo eu estava escrevendo contos, romances, que eu até brinco, que bom, alguns ficaram em disquetes e nunca vão ser acessados. Eu acho que eu não estava pronta mesmo para publicar na época, eu ainda estava tateando, descobrindo a minha voz como escritora. E depois, em torno do nascimento da minha filha, quando eu já estava com 35, 36 anos, foi que eu publiquei o meu primeiro livro. Mas é isso, eu escrevo desde sempre e eu acho que eu nunca vou parar de escrever. Se você não tem o hábito de ler, se você não gosta de ler, eu acho que seria legal você dar uma segunda chance. Primeiro, eu acho que uma coisa muito importante da gente pensar é que ninguém tem que ler nada. Olha, você tem que ler esse autor, você tem que ler esse livro. Você não tem que nada, você tem que ler aquilo que você gosta. Essa obrigação, essa obrigatoriedade de ler certos escritores acaba afastando muitas pessoas da literatura. E da leitura em geral. Eu acho que a gente tem que ler por prazer, né? Um livro, ele envolve 10 horas da nossa vida, mais do que isso às vezes, e você não tem que ler aquilo que os outros acham que você tem que ler, você tem que ler aquilo que você está afim. Aí você vai falar assim, nossa, Giovana, mas eu só gosto de ler horóscopo. Então, leia muito horóscopo, vá descobrir como nasceu o horóscopo, quem foram as primeiras pessoas que leram as estrelas. Você vai acabar chegando em livros de história, em livros de psicologia, em romancistas que usaram isso para escrever suas histórias. Enfim, o que eu quero dizer é que ler é igual a se interessar.
né? Então, todo mundo se interessa por algum assunto, e seja qual for o assunto do seu interesse, você vai encontrar ele na leitura, você vai encontrar livros que falam disso. Não gostou de um livro? Larga o livro, começa outro. Eu faço muito isso. Há alguns anos eu anoto os livros que eu leio e eu chego à conclusão que há alguns anos da minha vida eu larguei mais livros do que li. A gente não tem obrigação de ler nada até o fim, né? Então, largar é muito saudável, porque você, isso não está bom para mim, eu vou pegar outro. E eu acho que outra coisa muito bacana, que é uma grande recompensa da literatura e um incentivo para todo leitor, é que além de ser prazer, né, além de ser um crescimento intelectual, ler também ajuda a gente a elaborar questões da nossa vida, porque as questões vão sempre surgir, os problemas vão sempre surgir, né? Tem épocas que a gente acha que, nossa, agora está tudo bem e eu vou tocar minha vida tranquilamente daqui para frente, mas não. Novos desafios surgem, novas questões surgem, e na literatura a gente encontra um lugar para ver isso elaborado de um outro ponto de vista, né? Ver isso, né, sob a ótica de outros narradores. Isso ajuda a gente a entender as coisas que acontecem conosco. Então, eu acho que a leitura é riquíssima em vários aspectos. Se você ainda não lê, dê uma chance que vai dar certo. Quando eu lancei o meu primeiro livro, fizeram uma entrevista comigo, me perguntaram quais eram as minhas referências, e eu fiquei surpresa na época ao perceber, e muito triste ao perceber, que a maioria dos autores que eu tinha como referência eram autores homens. E a partir daí eu comecei a ler muita literatura feita por mulheres. E tem muita coisa bacana, tem muita coisa interessante da gente conhecer. E uma das grandes autoras, mulher e também negra, Nobel, uma voz muito importante na literatura, é a Toni Morrison, e eu escolhi um trechinho dela para ler aqui para vocês hoje, que eu acho que é um dos trechos mais bonitos da literatura. O amor nunca é melhor do que o amante. Quem é mau ama com maldade, o violento ama com violência, o fraco ama com fraqueza. Gente estúpida ama com estupidez, e o amor de um homem livre nunca é seguro. Não há dádiva para o ser amado. Só o amante possui a dádiva do amor. O ser amado é espoliado, neutralizado, congelado no fulgor do olho interior do amante.